com muita propriedade o Evangelho segundo o Espiritismo, examinando a proposta do Espírito de verdade, estabelece: Espíritas, amai. Este é o primeiro mandamento. E estudai, instruí-vos. A mim me fascina a colocação verbal proposta pelos Espíritos do Senhor. Instruí-vos, porque a educação tem um aspecto muito mais amplo e já está no bojo do verbo amar, porquanto essa começa na intimidade doméstica, melhor dizendo, desde o momento da fecundação, quando o ser espiritual começa a habitar o corpo futuro. A doutora Milene Klein, a grande estudiosa da vida fetal, a extraordinária psicanalista não doutorada, estabelece que a vida nos seus primórdios proporciona-se os fatores que a desenvolvem, preparando o porvir, e que é nesse período logo imediato ao parto, durante a primeira infância, que se organizam os dispositivos de natureza psicológica e emocional para toda a existência. O Espírito de verdade foi pródigo e sábio em convidar-nos ao amor, ao retorno ao Evangelho de Jesus, à beleza triunfante da Boa Nova, ao homem de Nazaré, que mudou para sempre as estruturas ético-morais do planeta terrestre e, de imediato, aquele fator que pode contribuir grandemente para que se realize o verbo amar, que é a instrução, o conhecimento. A doutrina espírita, por exemplo, é uma grande educadora, da forma como Allan Kardec nula apresentou, na mais admirável pedagogia socrático-platônica. Ele abre-nos horizontes para crescermos, jamais estacionarmos, evoluirmos sempre. E, para tanto, é necessária a instrução. O Centro Espírita Caminho da Redenção, mantenedor da Mansão do Caminho, desde 1990, que, dando atendimento ao impositivo da instrução, principalmente a instrução espírita, porque a acadêmica, a convencional, já fazia parte do seu estatuto, através da rede de escolas, pela mesma instituição mantida, abre as portas para o estudo consciente e profundo do Espiritismo. Na condição de ciência, é uma doutrina que não se pode aprender como se busca uma revista, passando-se a página de um para outro lado, ou como uma novela que se lê diante da emoção, aguardando pelo final feliz. É, portanto, uma ciência de observação, que tem a sua própria metodologia de pesquisa, utilizando-se da mediunidade, que é o instrumento que nos leva a devassar o outro lado da realidade da vida. Então, para que nós possamos peregrinar com segurança dessa chamada outra face do espelho, aquela face que nós não podemos ver refletida, necessitamos do conhecimento, porque é uma ciência séria. E eu me recordo que no livro dos médiuns, ao referir-se às sessões mediúnicas, Allan Kardec fala das reuniões mediúnicas sérias, que são formadas por homens e mulheres sérios, a fim de nunca descermos à vulgaridade, nem por esta ou aquela razão transformarmos em um clube ou volvermos aos primórdios, quando Allan Kardec classificou os 6 períodos da humanidade que abordamos aqui há 3 semanas. O primeiro período foi da curiosidade, o segundo período foi o filosófico,
Então, nós estamos agora no período das propostas sociais, de um mundo novo, das circunstâncias que vão exigir de nós uma documentação de atos compatíveis com o fenômeno extraordinário da imortalidade da alma. Portanto, esse fenômeno, a imortalidade da alma, é hoje uma realidade científica. Já não mais dizemos provavelmente, já não mais podemos acrescentar que nos levam a crer ou a pensar, mas nos induzem a afirmar a imortalidade da alma, conforme demonstrado pelo ângulo tal da ciência X, através do investigador Y, e ainda continuar pela mediunidade aberta em todo o planeta para nos falar de que a vida continua. Nesse notável fenômeno, Allan Kardec nos deu uma metodologia de pesquisa para que não façamos uma análise às tontas, mas para que tenhamos uma metodologia pedagógica, a fim de entrarmos no fenômeno e logo passarmos à segunda fase, o acolhimento filosófico, para podermos ter uma ideia da proposta que resulta da imortalidade da alma. Portanto, a filosofia de vida. Quando nós entramos no estudo da doutrina espírita, alteram-se-nos os valores de conduta moral, porque não mais seremos o mesmo. Agora que nós temos a certeza de que a vida prossegue além do túmulo, nós nos preparamos, não conforme a tradição, para a velhice e a morte, principalmente para o retorno à vida depois da morte, para colhermos os frutos da nossa imensa sementeira. E então somos levados a uma terceira fase, das mais belas, que é a ética moral, aquela de natureza religiosa, como nos comportarmos. E aí está o primeiro item, amar. Amando-nos conforme o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, os nossos cursos, vários, e especialmente, nós temos aquele de estudo da doutrina espírita. Nos dias do passado, eles são presenciais, mas com as alterações que temos experimentado, estamos realizando através dos veículos da tecnologia, particularmente das comunicações pela internet, com resultados excelentes. Hoje seria a nossa aula inaugural. E a aula inaugural é sempre algo que fascina. Eu me recordo que o célebre Collège de France, 16 de fevereiro de 1782, teve a presença maravilhosa de Ernesto Renan, 1892. A presença de Ernesto Renan. E este grande sábio da cultura francesa, filósofo, poliglota, escritor emérito, que recebeu o rapto de sua irmã, que era cristã, que vivia no Líbano, enquanto ele em Paris era materialista. Combatia as doutrinas denominadas oficiais, batia com o clero e apresentava uma filosofia de maior liberdade no materialismo. Ela lhe pede para que ele tenha a coragem de ler o Evangelho. Ele combatia Jesus sem conhecer Jesus. E ele aceitou o rapto e foi estudar o Evangelho no original, no grego antigo. E, ao terminar, ficou fascinado. Um dos mais belos livros que se escreveu. Naquela data, quando teve a oportunidade da aula inaugural, ele inicia a sua conferência diante das maiores inteligências da Europa reunidos para aquela aula. Jesus foi um homem admirável, quer dizer, um homem extraordinário, um homem único. E então ele demonstra seu amor, seu respeito e admiração à figura deste homem que trouxe a mais notável terapêutica preventiva a todos os males que a humanidade tem enfrentado na solução do amor.
E é exatamente este amor que serve de parâmetro ao que nós chamamos os princípios ético-morais do Evangelho, a religião espírita, porque nos religa uns aos outros, nos leva ao entendimento das origens da vida, ao entusiasmo com as coisas transcendentais. Então, hoje seria naturalmente a nossa aula inaugural. E houve por bem aos nossos diretores considerarem a nossa mais recente obra mediúnica, que psicografamos e lançamos no fim do ano passado, na abertura deste ano novo. O nosso livro tem sido uma verdadeira bênção. Consideramos um best-seller, porque em menos de um mês já vendeu 50 mil exemplares em língua portuguesa e está sendo imediatamente traduzido ao espanhol, ao inglês, ao francês e, principalmente, ele está sendo examinado com um carinho muito grande para ser traduzido em nossos corações. Em breve estarão no mercado as várias traduções para podermos entender o rumo que levam nossos passos pelo caminho da vida nova, o caminho que nos está conduzindo ao mundo de regeneração, proposto pelos espíritos superiores a Allan Kardec, conforme podemos ler em A Gênese, quando ele fala da Era Nova, em que o mundo novo tenta pôr-se acima deste mundo de paixões ingratas, deste mundo de tormentos, de iniquidades, de misérias, de pandemias, e faz uma abordagem naturalmente muito séria e de uma grande oportunidade. A abordagem deste livro, a mim, pessoalmente, me fascinou. E alguns dos nossos leitores que têm mandado as suas impressões através de WhatsApps e outros processos. Este livro é muito curioso e me cabe hoje fazer algumas referências, fazer uma análise muito breve, porque é uma obra de mais de 300 páginas e não pode ser sintetizada em uma modesta apresentação verbal. Eu encontrava-me no mês de setembro, numa meditação demorada, reflexionando sobre os problemas da pandemia, na intimidade do meu quarto, onde estava orando, havia feito uma pausa, quando de repente apareceram-me vários benfeitores espirituais. À frente estava o velho amigo Manuel Filomeno de Miranda, velho amigo, porque vimos trabalhando juntos já há cerca de 50 anos na psicografia, e porque ele foi um desses heróis do período apostólico do Espiritismo na Bahia. Porque apostólico, aquele período difícil, aquele período de sacrifício, de instalação da doutrina espírita nos corações, o começo do século XX e a sua dilatação até os anos 40, quando ele desencarnou. Então ele me apareceu e disse-me: eu gostaria de pedir-lhe a possibilidade de podermos trabalhar juntos um mês, mais ou menos, de acordo com a sua saúde. Eu já estou com 93 anos e a minha saúde estava passando por um período de dificuldades. Eu estava com hérnias, 3 hérnias de disco, que me afligiam muito e que me levavam a sofrimentos ultrizes. Já houvera feito uma cirurgia, houvera feito bloqueios 4 vezes e elas teimosamente retornavam com as suas exigências. Era um verdadeiro período de martírio, porque eu não deixei de realizar os meus deveres gerais e doutrinários uma única vez. Não faltei aos compromissos de levar a mensagem da doutrina através das palestras feitas em nosso modesto canal web de televisão. E então ele me disse, com uma emoção muito especial: Divaldo, o mundo está passando por uma das suas provas. E há um ano, era setembro, há um ano, nós
em nossa comunidade, repentinamente ao amanhecer, escutamos um clarim. Um clarim soou de uma maneira fascinante. Este clarim chegou a todos os corações da comunidade. E vimos a saber depois que se tratava de um clarim que soava em toda a espiritualidade planetária, anunciando a provação coletiva de uma pandemia que estava chegando à Terra para poder convidar as criaturas humanas à sua grande viagem ao interior de si mesmo, à sua busca de iluminação. O ser humano havia perdido antes o endereço de Deus e estava navegando em águas tumultuadas das paixões. Mas agora, nesta atualidade, perdeu o endereço de si mesmo e não sabe o que fazer da sua vida. Na ciência, na tecnologia, afoga-se das conquistas novas, extraordinárias, nos grandes inventos, para perturbar-se na drogadição, na sexolatria, na rebeldia pelas paixões não atendidas, dos sofrimentos que decorrem dos desajustes emocionais e dos comportamentos tóxicos do próprio espírito. Então, a divindade ouve por bem, depois de estabelecer vários programas de redenção para a criatura humana, que era necessária uma aprovação coletiva, que não desse exceção, porque todos os filhos de Deus atravessam os mesmos caminhos para retornarem ao Pai. E foi assim que o soar do clarim a todos nos surpreendeu, falando-nos de dores acerbas. E me disse naqueles dias: isto é apenas o começo. Essas dores vão multiplicar-se, conforme está no Evangelho de Marcos. Se Deus não interferir, a humanidade só sobrará nas suas próprias penas. E então os mentores da nossa comunidade, próxima às terras baianas, participou das reuniões que tratavam das diretrizes do mundo espiritual para socorrer os seus irmãos terrenos. Nunca o amor de Deus esteve distante de suas criaturas, onde quer que se encontrem. Estejam nos planaltos da fé, estejam nas planícies do gozo, ou estejam nas furnas do sofrimento. E então foi estabelecida uma programação imediata de atendimento aos pacientes, de socorro àqueles que sejam portadores de méritos e de propostas de renovação moral, para que o vírus não encontre um correspondente vibratório no organismo humano, graças à conduta de cada um. Então, alguns milhares de espíritos descemos ao vale da terra, que de momento pareceu uma grande noite, não totalmente escura, por causa das luzes siderais que fulguram no empíreo, dando claridade à treva. E foram formados grupos, dentre os quais, em um deles, eu me encontro. E gostaria, meu caro irmão, se lhe for possível, que você colaborasse para nós escrevermos. Eu me encontrava realmente em um regime quase de exceção, porque dispunha de poucas forças, mas ele se aproveitou da nossa reunião mediúnica. E no nosso trabalho família, a nossa reunião mediúnica de pouquíssimos membros, de 8 membros muito íntimos, ele deu a primeira mensagem. Aproveitou ali da energia ambiente, porque a sessão mediúnica é a mesa eucarística do amor com Jesus Cristo, com o mundo espiritual, onde podemos confraternizar com a luz e nimbar-nos de claridade. E quando eu terminei de psicografar, estava renovado, porque o som do clarim eu pude auscultar, o escutar,
auscultando o espírito amigo na psicografia. Era semelhante ao toque tradicional do silêncio de que se utilizam as organizações militares quando ocorre uma morte, algo muito grave. E então ele explicou que iriam formar verdadeiros núcleos do planeta terrestre, em instituições espíritas e não espíritas, em locais específicos, como as matas amazônicas, e também na parte sul do país, uma região muito próxima do oceano, para se utilizar das forças vivas da natureza, do plâncton, se utilizar das energias vegetais e das forças animais, das criaturas animais e humanas, a fim de poder formar recursos que protejam a saúde e que diminuam as dores, a asfixia terrível que vem exigindo a colocação de aparelhos artificiais para a respiração. E começamos a psicografar. E eu pude ver essas comissões organizadas atendendo as pessoas mais aflitas. Formaram núcleos em uma instituição perto de Salvador, e nós começamos a acompanhar a grandeza também do trabalho de uma instituição espírita, não somente durante as reuniões de natureza mediúnica ou não, doutrinário não, mas no dia a dia, a qualquer hora, porque onde houver 2 ou mais reunidos em nome de Jesus, ele aí estará com essas pessoas. E lentamente o livro se foi formando. Como o meu estado de saúde era um tanto grave, dias houve que não pude psicografar, mas em compensação, dias outros, íamos madrugada dentro, e ele permitindo-me ver esse lado maravilhoso das entidades venerandas, atendendo às nossas dores, socorrendo-nos. E passaram a visitar alguns hospitais que estavam dentro do programa e que especificamente dedicavam-se ao atendimento do Covid-19. Também podemos ver as almas, o desfile das almas comprometidas, de muitas daquelas almas que na Segunda Guerra Mundial contribuíram para o sofrimento da humanidade. Os endividados arrastando seu fadário e tendo do seu organismo em debilidade a sintonia com o vírus perverso que se lhes alojava com facilidade, e até a ciência dar os grandes avanços de encontrar medicamentos hábeis para diminuir as dores e até mesmo para curar. E o Brasil, a pátria do Evangelho, o coração do mundo, apesar de tudo, demonstra quantos curados. Apresentamos hoje uma estatística do maior número de curados do mundo. Não que os outros países não mereçam dos seus guias espirituais proteção equivalente, porque desceram nas diversas pátrias, até mesmo dos povos mais primitivos, das regiões ainda com gravames do processo de desenvolvimento de natureza humana. Todos, desde xamãs até sensibilidades mediúnicas de alto alcance, desde os curandeiros gentis e devotados a bem, até aqueles que têm a percepção da transcendência divina. O amor de Deus desce continuamente e nestas horas, com verdadeira misericórdia daqueles que, orando, estamos suplicando clemência e o auxílio divino. E pude acompanhar o que Allan Kardec afirmou com propriedade: aqueles que desencarnam conhecendo a doutrina espírita têm muito maior facilidade de um despertar sadio, rico de vida, em detrimento daqueles
que é vivendo somente para os sentidos físicos, que é somente desfrutando, mergulhados das energias animais, nos gozos das fixações de natureza, sensação, tem muito mais dificuldade de se libertar do jugo da matéria, dos fluidos e do perispírito intoxicados, das energias morbíficas que tanto cultivamos na mente como no comportamento. E então a obra está dividida de uma maneira sutil em atividades de socorro à pandemia, há atividades de natureza desobsessiva, porque nós temos, além da pandemia pelo vírus, a pandemia moral, a pior de todas, que ataca os indivíduos que lhes são afins e que são responsáveis pela morte de milhares de vidas por negligência, por ocultamento dos medicamentos, dos respiradores, conforme anuncia a imprensa, daqueles que se comprazem em acumular valores pessoais em detrimento dos seus humildes e misérrimos eleitores que padecem o efeito da má escolha. Então, é o segundo trabalho, a segunda seção do livro, Desobsessão. Terceiro, o mundo espiritual vibrante, o mundo astral, a grande viagem para o mundo de regeneração. Da primeira parte, o estudo da Covid, ou de Covid, vem proporcionando hoje termos a bênção das vacinas. Os céus são clementes e misericordiosos, e nós temos as vacinas, de que podemos dispor de acordo com os mapas de critérios para as diferentes idades, para a linha de frente, para as diferentes profissões. Eu próprio já posso me utilizar da vacina, resguardando-me, adquirindo segurança e obedecendo, apesar da vacina ou depois dela, ao mesmo código da máscara, da distância, do asseio das mãos com sabão especial, com álcool gel e etc., para que o vírus se autoaniquile, para que não encontre campo onde ele possa invadir as regiões que lhe são próprias para o habitat, o coração, os pulmões, produzindo mortes por asfixia dolorosas e desesperadoras, e onde ele abre campo para perturbações espirituais de nível muito inferior. No livro há momentos gloriosos em que pessoas humílimas na terra e nobres no mundo espiritual, como uma jovem afrodescendente, vai levar os seus familiares ao hospital e tem a oportunidade de ver desencarnar o seu pai. Volta para casa e leva o vírus. E logo depois desencarna o seu irmão. E ela vai agora ser instrumento dos espíritos bons, a aplicar passes, a receber a orientação dos guias espirituais para ficar imunizada e poder trabalhar com este número imenso de anônimos que estão dando as suas vidas com verdadeira glória de servir para ajudar no surgimento do mundo novo. E também acompanhamos com emoção muito grande quando o irmão Gracindo, o diretor da comunidade que hospeda a caravana que vem do mais além, dirigida por uma nobre entidade espírita, Francisco Spinelli, venerando o espírito que dedicou a sua vida ao trabalho cristão kardeciano no estado do Rio Grande do Sul, e deixou na Federação Espírita daquele estado as marcas luminosas da sua passagem
da sua presença até hoje, não como foco, mas como uma constelação de astros. Então, essa é a equipe que está sempre junta, e Manuel Flávio de Miranda faz lembrar um repórter que nos traz as notícias, que está encarregado de nos dar as ideias a respeito do mundo espiritual, vem nos ensinando com a técnica da boa palavra, com a boa metodologia do fato, narrando experiências, contando vidas, colocando a doutrina kardeciana no seu verdadeiro lugar e homenageando, venerando um apóstolo do Espiritismo, Allan Kardec, insuperável, mostrando que a doutrina evolve e que nós é que temos necessidade de nos modificarmos para dela nós sermos dignos. Então, ao acompanhar o trabalho desses espíritos nobres da aplicação dos passes, um espírito especialista em paz, em bioenergia, em atendimento dos sofredores, para mostrar que todos nós podemos intercambiar essas energias abençoadas de que somos portadores, o nosso magnetismo, a nossa bioenergia generalizada, os fluidos do mundo espiritual, mantendo as vidas do ritmo, do verdadeiro equilíbrio e das terapêuticas de ordem transcendental. Acompanhamos o trabalho dessas entidades notáveis quando o irmão Gracindo, esse trabalhador que dirige a comunidade espiritual, ou o nosso irmão Gumercindo, o diretor da entidade material, são perturbados pelas forças do mal. Orai e vigiai, disse aliás Jesus, vigiai e orai. Tende tento e entregai-vos à oração depois. Como os espíritos do mal se comprazem em ver nosso sofrimento. Chamemos-los como quisermos, obsessores, espíritos perversos, demônios, diabos, o que nos aprouver. Mas é o outro lado do espelho, é a natureza ainda primária, é o processo antropológico na sua fase selvagem, apesar da aparência de um corpo dentro de padrões de civilização, mas que não adquiriu o lustre da ética, nem o comportamento sublime do amor. Então nós vemos que essas entidades, não podendo atacar o trabalhador da seara, e que os espíritas, meditemos nisso, atacam-lhe a esposa, fazendo que ela se torne desesperada com tormentos de ciúme dele em relação à médium dedicada. Esse carinho natural que os médiuns nos merecem, carinho, respeito, ajuda, solidariedade, advertência, convite à vigilância, apoio moral, porque somos muito frágeis e os espíritos do mal conhecem os nossos calcanhares de Aquiles. Então, o nosso irmão Gumercindo é vitimado por essas entidades perversas e é atacado pela própria esposa. E o carinho do alto para com este homem bom, trabalhador, dedicado àquela veneranda mulher de mais de 60 anos e fiel a Jesus Cristo no apostolado da caridade. As lágrimas vieram-me muitas vezes, recordando o meu próprio fanal, o de todos nós médiuns, que estamos aqui para servir, não para sermos servidos, que estamos aqui para amar, claro, e para recebermos um pouco de misericórdia e de compaixão. Desta forma, eu podia ver o carinho que o mundo espiritual tem pelos seus médiuns, que nem sempre disso dão-se conta, pretendendo ainda talvez viver no mundo dos engodos, e muitas vezes derrapam, porque é muito difícil ser fiel até o fim.
Foi Jesus que nos disse. E aquele que for fiel até o fim. Que frase fantástica, meus irmãos. Ser fiel até o fim. Passar pelos dias de inverno e de primavera, de verão e de outono, com a mesma alegria e o mesmo entusiasmo. E fomos acompanhando o sofrimento coletivo à medida em que a enfermidade se expandia, as contaminações terríveis, o que dizia a imprensa no Brasil, lamentavelmente, criando estado de horror sem necessidade, alguns órgãos, mas eles pedindo-nos para que não desanimássemos, para que não deixássemos que o medo, que é um terrível inimigo da saúde, tomasse conta de nós, ou qualquer outro fator dissolvente. Então, as mensagens do doutor Bezerra de Menezes, a ternura paternal deste amigo desencarnado, conclamando-nos ao sacrifício, se necessário, para sermos fiéis a Jesus. E à medida em que ele, no grande anfiteatro, para mais de 5.000 espíritos encarnados e desencarnados, proferiu uma conferência comovedora para ouvirmos as melodias clássicas que são tocadas no mundo espiritual e que Filomeno conseguiu enumerar algumas para deleite das nossas vibrações, porque nesse mundo da matemática, da geometria, a música é a matemática através da sonoridade, porque é toda a harmonia, essa mesma harmonia euclidiana, essa grande harmonia do equilíbrio universal. E o rumo do mundo de regeneração vai. As pessoas inadvertidas, tanto do ponto de vista espiritual como do ponto de vista moral, permitindo-se as paixões mais terríveis, a desobediência às leis, a busca de prazeres loucos por um momento, permitindo a infecção de dezenas, de centenas de pessoas no prazer mórbido de natureza antiética e antiestética, até nós chegarmos nas grandes observações do bem triunfante e conhecermos a comunidade dos justiceiros, uma comunidade onde se reúnem espíritos dedicados ao mal, desde priscas eras, desde a batalha de Lepanto, por volta de 1571, desde os recuados dias da Idade Média Alta. E esses espíritos que foram perseguidos, judeus, mouros, árabes em geral, pelo fanatismo das religiões dominadoras, pela maldade do temperamento de cada um de nós mesmos, quiçá, das cruzadas hediondas, do trabalho perverso, do santo ofício, dando lugar ao sacrifício. Então eles se reuniram numa comunidade imensa e criaram a cidade dos justiceiros, isto é, eles colocaram nas mãos fazer justiça. E nós vemos através da história as obsessões coletivas, até de cidades inteiras, dominadas pelas forças telúricas do mundo espiritual inferior. Obsessões renitentes, possessões ou subjugações. E obsessões simples. A perda do sentido ético da vida, a perda das bases do nosso comportamento é uma obsessão, é um desalinho
do eu profundo, é o domínio do ego, que somente quer para si e não se ama. Porque esses egóicos não se amam. Narciso não se amava. Quando ele ficou no lago, olhando a própria beleza, não era amor, era deslumbramento, era paixão. E então nós vimos o que a Narciso sucede. Quando nós vemos as musas que desejam falar com ele e ele as despreza. Era alguém que não se ama, porque quando nós nos amamos, nós atraímos beleza, nós distribuímos ternura, nós espalhamos uma psicosfera de bem-estar. Então acompanhamos a mudança do planeta terrestre para uma comunidade inferior, para aqueles espíritos que se comprazem no mal, para esses, alguns da cidade da justiça, da vingança, para esses cobradores e o deslocamento dessa área para o mundo inferior, não mais de provas, expiações, mas o mundo primário, em que eles irão trabalhar com as forças vivas da natureza, como quando é que chegaram os capelinos e formaram as grandes raças, os grandes clãs que até hoje vivem e vibram. E tivemos a oportunidade de ler, de reler, de acompanhar o esforço dos guias espirituais para a manipulação da psicosfera terrestre. Nós vimos quantas mudanças também ocorreram durante a pandemia. Nós vimos as regiões danificadas da nossa atmosfera refazerem-se por causa dos elementos poluentes e destruidores. Nós vimos os países em que a nossa atmosfera estava permitindo mais a entrada de raios ultravermelhos, ultravioletas e de raios terríveis, fomentadores do câncer, com a ausência das altas cargas de poluição. Foi possível refazer a Terra, a atmosfera da Terra, os mares, os lagos clarearam. A vida aquática se fez mais viva, mais poderosa, e nós nos demos conta do animal que ainda somos. Esse animal destruidor, que Nietzsche definiu numa frase amarga e terrível: tudo que o ser humano peca prostitui. Quanta amargura na frase dele, e muita verdade, sem absolutismo. Quantas coisas belas, quando chegam até nós, poluímos, porque colocamos a nossa falsa necessidade, as nossas paixões. Então nós vimos essa marcha para modificar a psicosfera, para adquirirmos mais confiança. Separamos-nos uns dos outros para evitar o contágio, mas não perdemos a comunicação. Aí está a internet apresentando-nos milhares de exemplos de dignificação, de amor, de caridade, de força de renovação, do indivíduo dar a volta por cima e tornar-se o apóstolo, de vermos a misericórdia de Deus descendo sobre nós. Então, nesses momentos ultrizes que ainda estamos passando, no rumo do mundo de regeneração, é uma obra muito leve, a linguagem simples do nosso querido Manuel Filomeno de Miranda, a análise do nanismo, dos anões, perseguidos pelo Papa como portadores de demônios, perseguidos os gatos, que seriam os animais que trazem o demônio, e as observações de Manuel Filomeno de Miranda mostrando a ignorância religiosa medieval e a beleza esplendorosa
do amanhecer do cristianismo, da doutrina espírita, sobre todos os aspectos, a volta de Jesus Cristo. Senhor, eu gostaria de ser o amor que se expressa na bondade e agradecer-te tudo que me deste, tudo que me dás, o ar, o pão e a paz. Dizer-te da minha gratidão pelos olhos que eu contemplo a natureza, a terra e a sua beleza, as flores em todas as cores. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso enxergar. Porém, diante da minha visão, eu percebo os invidentes que caminham na escuridão, que tropeçam na solidão, que choram na multidão. E por eles eu rogo com miseração, porque eu sei que depois desta vida, na outra lida, eles também enxergarão. Muito obrigado, Senhor, pelos ouvidos meus, que me foram dados por Deus, ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no terreiro, a melodia do vento nos ramos do ormeiro, e as lágrimas que verdem os olhos do mundo inteiro. Ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça a cantar, a melodia dos imortais que ouvimos uma vez e não esquecemos nunca mais. Pela minha faculdade de ouvir, pelos surdos eu quero pedir, porque eu sei que depois desta prova na vida nova, eles escutarão. Muito obrigado, Senhor, pela minha voz, pela sua voz, pela voz que canta, pela voz que ama, pela voz que legisla, pela voz que perdoa, pela voz que o teu nome profere com dulce da unção. Obrigado, Senhor. Mas diante da minha canção eu encontro aqueles que sofrem de afasia, não cantam de noite, não falam de dia. Oro por eles, porque eu sei que da outra vida eles cantarão. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pelo meu coração, pelas minhas mãos que aram, que semeiam, que agasalham, mãos de sinfonias, mãos de psicografias, mãos de cirurgias, mãos de poesias, mãos que apertam mãos, mãos que atendem a velhice, a dor, o desamor, pelas mãos que do seio agasalham o corpo de um filho alheio, sem receio, e pelos pés que me levam a andar, sem reclamar. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso andar diante do meu corpo perfeito. Eu te quero louvar, porque eu vejo na terra aleijados, amputados, marcados, paralisados, e eu posso bailar. Muito obrigado, Senhor. Eu sei que depois desta expiação, na outra reencarnação, eles também caminharão. Muito obrigado por fim, pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar. Não é importante se é uma mansão, um duplex, um paraíso, uma favela, seja lá o que for, mas que dentro dele exista a figura do amor de mãe, ou de pai, de mulher ou de marido, de companheiro ou companheira, de irmão, de alguém que me dê a mão, de um gato ou de um cão, porque é muito triste viver na solidão. Mas se eu a ninguém tiver para me amar, nem um teto para me agasalhar, ou uma cama para repousar, nem assim eu te negarei. Pelo contrário, te direi: obrigado, Senhor, porque eu nasci. Obrigado, Senhor, porque eu creio em Ti, pelo Teu amor. Obrigado, Senhor, pela Sua atenção.
Muito obrigado, senhores.